Toda Drama Island 2024 era uma temporada muito esperada pelos fãs em geral. Personagens que tinham um potencial absurdo, casais ou interações que poderiam ser mais desenvolvidos, mas tudo deu errado e acabou diferente do que imaginávamos. Então, hoje, nesse canal, lhes trago a análise de toda Drama Island 2024. Então, antes de tudo, já deixe seu like e se inscreva se não for inscrito, ativa o sino para receber todas as notificações, entra no meu servidor do Discord, pois está tendo muita coisa legal lá. E agora sim, bora! Começando falando dos personagens, era muito esperado que eles seriam bons, pois muitos personagens saíram com muito potencial e nessa season poderiam ir mais longe ou até ganhar, como Damian e MK. Mas não, muitos personagens que podiam ser bons, como Damian, MK e Scary Girl, não foram esperados. Fora que Damian e MK saíram em duas eliminações porcas, enquanto a Scary Girl foi a primeira eliminada. Acho que os reais personagens que tinham potencial e que de fato foram bons nessa temporada foi o Caleb, pois Damian, Scary Girl, MK, Axel e outros, os personagens aqui também foram bem inferiores à primeira season. Lá eles eram bem mais consistentes, mas chegou aqui e piorou tudo. Acho que as únicas de fato boas personagens do elenco todo nessa temporada foram Julie e MK, que de fato são as melhores da temporada, mas a Julie é uma vilã super protegida pelo roteiro, enquanto MK poderia ser melhor, mas saiu cedo. Então, resumindo, os personagens em geral nessa temporada foram medíocres, eles não aproveitaram o que tinha potencial, cagaram em quem foi bem na Season 1, a maioria não teve desenvolvimento e não fizeram nada, e no geral é isso. Os personagens foram medíocres. O segundo tópico, que também se encaixa com o primeiro, são as eliminações, pois muitos personagens que eram esperados muito deles saíram em eliminações horríveis, mas as eliminações gerais também foram bem ruins. Isso é algo que a Season 1 já errou demais e que aqui ficou ainda pior. Scary Girl é eliminada prometendo que vai voltar e não volta. Axel é eliminada cedo sem destaque e o Reaper se mata com ela e afunda no mar. MK é eliminada de um jeito que eu nem entendi, mas só sei que a Julia fez fora das câmeras. Damian pega a estátua da imunidade e perde ela e é eliminado de um jeito idiota e estúpido. Nichelle desiste do programa para fazer papel em filme mais 18, o que é contra as regras do programa, porque se você sai por conta própria, você fica devendo 1 milhão ao Chris, ou seja, furo de roteiro no Reaper e na Nichelle. O Z sai porque foi idiota, etc. As interações dessa temporada decepcionaram muito, pois mal tivemos interações aqui e o que tivemos foi medíocre. Os personagens mal interagem, muitas interações decaíram, como Chase e Emma que brigaram de novo, Millie e Priya não interagem mais, Ball e Raj não foi desenvolvido apesar de um plot legalzinho. A única que se manteve forte foi o Wayne e Raj. E sobre os casais, que merda, hein? Enquanto todos esperavam Pri e Damian, somos apresentados a Pri e Caleb. Um relacionamento bom e bem desenvolvido no início, mas que ficou uma roleta russa tóxica no final, sendo pior até que Reaper e Axel, que foi outro casal lixo. Um casal que estragou a Axel e fez o Reaper durar mais do que devia. Enfim, acho que a real única boa interação foi MK e Julia, e só como aliança, porque a forma que elas são apresentadas se aliando é do nada e o chip delas é podre.
As vilãs dessa temporada, que no caso foram MK e Julia, foram boas vilãs, ainda inferiores a S1, mas foram boas. A MK fez ótimos planos de sabotagem nos primeiros episódios, e a Julia, apesar de boa vilã, é muito forçada pelo roteiro, pois a maioria das coisas que ela faz são fora de tela. Ela convence os outros a votarem em MK fora de tela, ela rouba a estátua do Damian fora de tela. Mais ou menos ela é uma boa vilã e funciona fazendo seus planos e causando suas eliminações. E no geral, além de duas boas vilãs, foram as melhores da temporada. Bom, final de 3 era bem óbvio que teríamos, então vamos falar dos 3 finalistas separadamente. Caleb é um bom personagem, o que estraga ele é o casal com a Priya, mas por parte dela e não dele. Mas é um personagem um pouco chato e meio arrastado, que dura um pouco mais do que devia por ter muita imunidade compartilhada. E a Julia, como eu disse, é forçada. Merecia mais ter ido para a final da S1, mas foi uma boa finalista e mereceu a final. E o Wayne, cara, é um ganhador mediano, por mim não mereceu, é bem aleatório, mas para mudar o ponto de vista de vocês e tentar melhorar um pouco a imagem do Wayne, com vocês. E aí pessoal, aqui é o Zé Luiz, e o Mito me chamou pra falar um pouquinho sobre o Wayne, então eu já vou ir bem direto ao ponto, começando com algo que muitos não notaram, que é que os 3 finalistas que a gente teve nessa temporada são meio que um paralelo aos 3 primeiros finalistas que a gente teve no drama total em si. Por exemplo, é só ver a Julia e a Heather, que tem muita semelhança sendo a garota malvada, que manipula os outros e tal. Também tem o Caleb e a Gwen, que apesar de não terem tantas similaridades assim, eles têm um papel que lembra muito do outro, porque eles são parte do relacionamento principal da temporada, onde um dos personagens é eliminado por conta da vilã e depois o outro quer vingar ela. Então, o Wayne e o Owen, que apesar do nível de importância no plot variar de um pro outro, eles são bem parecidos ainda assim, sendo os caras loiros que são o alívio cômico principal da temporada. Agora, já falando sobre o Wayne em si, eu acho que o hate que o pessoal dá nele é muito desproporcional, até porque ele não merece isso. Muita gente diz que o Raj deveria ir no lugar dele, que ele é um personagem melhor, tinha mais potencial. E sinceramente eu acho que isso é mentira, porque o Wayne muitas vezes mostrou mais competência do que o Raj, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Em questão de jogo social, o Wayne simplesmente destrói, sendo ele um dos personagens com o melhor jogo social da história do drama total. Porque em 2 temporadas, vamos ter em mente que são 2, não uma, porque se fosse só em uma temporada, tudo bem, teve personagens que já fizeram a mesma coisa, mas em 2 temporadas seguidas ele é o único personagem que não recebeu os dele, né? E muitos dizem que o Wayne não mereceu chegar até lá, que ele é tal coisa, mas vamos lá, gente, os outros 2 que estão lá também não são deuses também. E começando com Caleb, apesar de eu não odiar ele e achar a ideia do primeiro eliminado chegar na final até que interessante, ele é de fato um personagem meio sem graça. E que mesmo depois de todo esse drama com a Pri, com a Julia, ele ainda consegue ser manipulado, deixando a bondade dele atrapalhar demais. Sem contar que se o primeiro eliminado chegasse na final logo em seguida, assim, de uma temporada pra outra, alguns iriam achar meio preguiçoso, porque é só trocar o posicionamento dele. E agora sobre a Julia, eu vou resumir um pouco aqui, e eu não quero que ninguém tenha hate por conta disso, mas depois de tudo que ela fez essa temporada, se ela vencesse, o único jeito de igualar as coisas seria se algo horrível acontecesse com ela logo em seguida, sei lá, se ela perdesse o dinheiro ou ficasse aleijada. E essa é a maior diferença da Julia pra Heather, porque a Julia, mesmo fazendo um monte de besteiras, nunca recebe um karma. E o único karma que ela recebeu foi o dinossauro arrancando o cabelo dela, que ele nem arrancou tudo, ele deixou o cabelo dela até legal. Tá, ele não tá legal, mas ele pode ficar legal. Ela vencendo essa temporada seria tipo se a Heather tivesse vencido ele dos desafios. E olha que mesmo com a Heather perdendo, ela ainda sofreu muito karma depois, foi humilhada por episódios e espancada também. Então eu não acho que num ponto de vista narrativo a Julia vencer faça sentido, não seria algo bom pro drama total. Até porque passaria uma mensagem muito errada. Não que os fãs da Julia liguem pra isso, eles só estão chorando no fim das contas. Então, essa é a minha defesa resumida sobre o Wayne. Caso alguém queira mais detalhes, eu fiz um vídeo falando sobre isso, então passa lá. E obrigado pela oportunidade aí, Mito. Tamo junto, mano. E até a próxima. E fazendo algumas comparações bem rápidas e finais entre as 2 tempos para finalizar o vídeo. Casais, prefiro a S1 por Ball e Raj. Vilões, S1 pela Julia. Eliminações, as 2 são bem ruins, mas S1 é melhor. Ganhadores, S1 porque a Priya é melhor que o Wayne. Resumindo, a Season 1 é melhor em muita coisa em relação à Season 2. E no geral, é isso.
Essa temporada no geral foi bem decepcionante. Prometeu muito, entregou nada. Muitos personagens não foram bem desenvolvidos, os casais são horríveis, o ganhador é medíocre, os episódios são bem médios, só as vilãs são boas e ainda assim pior do que a temporada passada. Resumindo, a S2 é medíocre, é inferior a S1 em muita coisa. Acho que Damian e MK seria uma final bem melhor do que foi. E a minha nota para ela é 6. Aguardemos para ver se teremos uma nova temporada dessa cacatuda. Até semana que vem.